Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana e esse é Enfim Berlim. E eu vou falar pra você coisas que eu nunca tinha feito antes de me mudar pra Alemanha. E, cara, eu parei pra pensar nisso outro dia. Eu tava conversando com uma seguidora muito querida e ela me contou as coisas, todas as coisas que ela já fez se morando, né, aqui, assim, coisas que ela nunca imaginou que ela ia fazer de trabalho, da vida. E aí eu comecei a lembrar também de todas as coisas que eu já fiz. E eu acho legal trazer pra vocês, não como uma forma de, ai, vitória, ou querer falar assim, nossa, eu sou uma coitada, ou nada do gênero, não é isso. É realmente só pra falar que é a vida, né? Assim, a gente tem que estar disposto a fazer coisas diferentes e tal. E imaginar que chegar aqui vai ser só glamour, ou chegar aqui, tudo vai fluir como no Emily em Paris, por exemplo, é mentira, tá? É completamente mentira. Então, assim, você vai ter que fazer coisas que você não imaginava que você ia fazer. Então, é mais um vídeo, acho que, de acolhimento pra falar que, sim, a gente faz bastante coisa, faz coisa diferente. E aí você pensa, ai, então vale a pena? Porque aí já vai chegar o abençoado e vai falar assim, ah, mas vale a pena se humilhar pra europeu? Aqui no Brasil não me humilho. Eu não vejo como humilhação. Mas tá bom, né? Cada um vê como quiser, como achar melhor. Humilhação pra mim é outra coisa. Mas tá bom. Enfim, só pra contextualizar aqui, pra quem não conhece o Enfim Berlim, a gente chegou aqui na pandemia. No início da pandemia, em julho, era pra gente vir em abril. E aí, né, como todo mundo sabe, abril de 2020... tava daquele jeito. E aí, nisso, todos os voos eram cancelados. Nosso voo foi cancelado 6 vezes em 3 meses. E a gente, só depois de 3 meses travado no Brasil, a gente conseguiu se mudar pra Alemanha em julho. E aí a gente conseguiu chegar e assim, a partir daquele momento, nossas contas já estavam em euro e a gente tinha que fazer tudo dar certo o mais rápido possível, porque a gente estava sem emprego. Era início de pandemia, então estava tudo fechado, tudo instável ainda. E a gente precisava fazer dar certo. E aí sempre vem a pessoa que fala assim, por que então vocês não foram depois? Por que vocês não desistiram? As fronteiras, elas fecharam 15 dias antes da nossa mudança. A gente já não tinha mais nada, a gente já não tinha mais emprego, a gente já não tinha mais casa, praticamente já não tinha mais sopa, porque cada um só se mudou com uma mala pra cá. A gente não tinha mais nada. Como é que a gente ia fazer? A gente não sabia que isso tudo ia acontecer. Então, a gente não tinha outra escolha. Nossa escolha era fazer dar certo. A gente não tinha opção de ficar no Brasil e trabalhar. A gente não tinha essa opção, a gente não tinha mais trabalho. E era início de pandemia, ninguém estava mais contratando ninguém. Então, a gente tinha que fazer dar certo. E aí eu lembro que no início, né, a gente chegou aqui e eu tinha que dar o visto pro Ricardo. E ele tinha tinha 3 meses do visto de turista e ele tinha que, dentro desses 3 meses, conseguir já o visto dele de cônjuge. E para isso eu precisava estar trabalhando. Então, eu mandava em torno de 60 currículos por dia. Como vocês sabem, se você mandar 60 currículos por dia, você tá mandando para qualquer um, cara. Qualquer um. Qualquer empresa nessa Alemanha recebeu um currículo, cara, eu te garanto. Porque, pô, é o que tem pra hoje, né, cara? E aí, eu só vou dar uma olhada aqui pro lado que eu vou atravessar a rua. E eu só não quero ser... enfim, eu só não quero ser atropelada. Mas enfim, vamos lá. Aí, eu consegui emprego num restaurante. E assim, cara, fazer de tudo, tá, nesse restaurante. Inclusive, já fiz um vídeo aqui sobre transição de carreira. Pra quem não sabe, eu sou arquiteta. E aí, chegando aqui na Alemanha, nem tinha tanto interesse em trabalhar com isso. Já não gostava muito disso. Mas eu também tô mandando currículo pra isso. Porque, como eu falei, qualquer um estava recebendo o meu currículo aqui na Alemanha. Eita, que meu fone caiu. Peraí. Resolvido. Aí, eu tava, enfim, né, vindo aqui pra cá, e aí eu tava mandando currículo pra tudo, inclusive pra arquitetura, apesar de não ser o meu objetivo. E aí eu consegui emprego nesse restaurante. Eu falei, vambora. É um restaurante que fazia de tudo, gente. Jogar lixo pesado de restaurante fora, vocês não têm noção do peso que é jogar um lixo de restaurante fora. É muito, muito peso. E você tem que levantar e jogar em cima do latão, assim. Aí, pegar garrafa pesada, caixa pesada, engradado pesado, ficar esfregando o chão depois de 8 horas em pé. Inclusive, eu lembro que no meu primeiro dia, depois do meu primeiro dia de trabalho, eu chorei de dor no pé. No Brasil eu era bem sedentária, então eu chorei de dor no pé. E é engraçado que toda vez que eu falo sobre esse assunto, todo mundo fala assim, nossa, eu também, no meu primeiro dia de trabalho, quando eu trabalhei em algum emprego, né, de
mais físico, assim, no final do dia eu também chorei. E muitas pessoas falam que choraram a primeira semana inteira também. A gente acaba chorando de dor mesmo, é cansativo. Depois você se acostuma, depois vida que segue. Mas não tem como a gente só glamorizar isso, né? Foi cansativo, mas eu tava felizona, porque no final das contas eu tava ganhando em euro pela primeira vez na minha vida e eu ia conseguir dar o visto pra ele. Enfim, foi com esse emprego que eu consegui dar o visto pra ele, deu tudo certo e tal. Depois disso eu tive um acidente, aí pra quem não sabe, eu tive 15 dias depois, eu tive um acidente de bicicleta bem pesado, que destruiu todo o meu corpo. E eu, enfim, quebrei várias partes do corpo. E aí, com isso, eu fui demitida do trabalho, porque no final das contas eu não conseguia mais trabalhar. E como eu tava no período de experiência, podia ser demitida. Foi o que aconteceu. Aí depois disso, como eu tava depois de pegar o atestado e depois de eu ter me curado e tal, enfim, e felizmente, como eu tava trabalhando, querendo ou não, na época que eu tive esse acidente, o plano de saúde continuou pagando pra eu ficar em casa e me recuperar. Depois de me recuperar, mas ainda não estava perfeita, mas eu já podia trabalhar, eu peguei um trabalho de escritório, que era o trabalho como arquiteta, pra ver o que eu conseguia fazer da vida ali, né, pra poder ir me recuperando fisicamente. E foi nesse emprego, realmente, assim, foi um emprego muito ruim mesmo pra mim. Era um escritório de arquitetura pequeno, o dono era super escroto, ele me fazia chorar várias vezes, eu acordava de madrugada, desesperada, achando que eu errei alguma coisa, ele gritava comigo, ele chegou a gritar uma vez comigo falando assim, fala a verdade, fala que você não é arquiteta, fala pra mim, tipo, assim, no trabalho, cara. E assim, quando você é imigrante recém-chegado e você só quer fazer as coisas darem certo, você não quer dar trabalho, você não quer nada do gênero, isso te pega muito, isso te machuca muito, tá? Hoje eu sei que ele foi muito escroto comigo, hoje eu sei que eu poderia ter processado ele, hoje eu sei que eu poderia ter feito inúmeras coisas, hoje eu sei que eu poderia ter gritado de volta com ele, mas naquela época eu não sabia, naquela época eu não tinha essa consciência, naquela época eu só queria que tudo isso acabasse e eu só queria meu trabalho. Então, que também é outro tipo de coisa que a gente não imagina, que, assim, é o tipo de coisa que a gente provavelmente não teria passado no Brasil. Assim, não é que não tem chefe escroto no Brasil, claro que tem, pelo amor de Deus, chefe que grita, chefe que tudo no Brasil. Mas que eu acho que eu teria talvez agido diferente se eu estivesse lá. Mas que foi bom pra mim pra botar um fim, sabe, na minha carreira como arquiteta e falar isso, realmente não é o que eu quero. E os incomodados que se retirem. Me retirei. Até lá, pelo menos, deu um tempo, eu trabalhei lá por 4 meses. E aí deu tempo de eu me recuperar um pouco mais fisicamente. Só que nisso a gente tava no ápice da pandemia. E aí não conseguia emprego de nada, nem em restaurante, nada. E aí foi quando a gente começou a vender as coxinhas, né? Então, assim, até uma galera que tá no Enfim Berlim aí há anos, que conhece a gente de lá. Isso foi em 2021. Que foi quando a gente começou a vender, porque assim, tudo começou porque o Ricardo um dia foi lá e fez coxinha pra gente em casa. E tava uma delícia, o Ricardo cozinha bem pra caramba, pra quem não sabe, gente, o Ricardo cozinha muito bem. Meu marido cozinha bem pra caramba. E aí, enfim, a gente tava em casa, fiz isso e postei, eu falei, gente, e se a gente começasse a vender, vocês comprariam? E aí a galera falou, pô, claro que eu compraria, cara, por que não? E aí a gente começou a vender e foi assim que a gente conseguiu sobreviver, porque até lá o Ricardo já tinha conseguido o visto dele, mas ele não tinha emprego, porque como eu falei, não... Era início da pandemia, ele não conseguia nada. O Ricardo, ele é farmacêutico no Brasil, mas que para você trabalhar como farmacêutico aqui, precisa de 1 milhão de coisas. Ele também já tava na mesma vibe que eu já não tava curtindo a profissão. Então, assim, só juntou a fome com a vontade de comer e ele decidiu não trabalhar mais com isso. E aqui na Alemanha ele nunca trabalhou como farmacêutico e ele é muito feliz por isso, por sinal, tá? E aí, enfim, ele... olha que bonitinho, gente. Só mostrar pra vocês. Casinha. Uma casinha bonitinha. Tá bonitinha essa casinha. Acho muito fofo. Só tô andando no bairro aqui que eu moro, tá? Pra poder falar com vocês. E eu tô só procurando ruas mais silenciosas e tal, pra vocês não ficarem ouvindo barulho de ônibus. Enfim, aí nessa época a gente trabalhou quase 1 ano fazendo isso, vendendo coxinha. Foi onde a gente conheceu Berlim inteira, a gente conheceu uma porrada de brasileiro legal, um monte de gente bacana, a gente fez amizade pra caramba, que são amigos que a gente tem até hoje, daquela época, ou amigo de amigo, né? Uma galera que a gente conheceu naquela época e que hoje... nós somos super amigos dessas pessoas também. Enfim, ó, gente, vou passar na casa aqui. Eu só não vou mostrar diretamente a casa, porque ela
Tem gente morando nela, mas olha que bonitinha. Imagina você morar numa casinha dessa. Fofa, muito fofa. Enfim, aí é isso, a gente viveu um ano fazendo as coxinhas e tudo, e tem gente que ainda pergunta, por que vocês pararam de fazer, gente? Porque não era escalonável, a gente acordava e dormia só fazendo coxinha. E cada ele ficava fazendo coxinha das 8 da manhã até meia-noite, todos os dias. E eu ficava fazendo as entregas. Era muito cansativo e não dava tanto dinheiro assim quanto as pessoas acham que dá. Não vou falar mal, porque foi isso que fez com que a gente sobrevivesse, foi isso que a gente fez com que a gente conseguisse ser efetivo e passar a pandemia. Mas não vou glamorizar também, não. Mas é o tipo de coisa que, assim, se você perguntasse pra Mariana se formando em arquitetura ali, ralando pra fazer a faculdade lá e chegasse e falasse que você ia chegar na Alemanha e viver um ano fazendo coxinha, eu não ia acreditar. Mas foi uma delícia, uma época, como eu falei, assim, teve seus altos e baixos, porque tinha épocas que eu ficava de saco cheio, tinha épocas que era mais difícil, que a gente ficava preocupado, que não tinha pedido, mas também, como eu falei, a gente fez nossos grandes amigos aqui em Berlim, a gente fez aquela época, a gente conheceu muita gente bacana, muita gente legal, a gente trocou muita informação, e aprendeu mais uma coisa nessa vida, que era aprender a gerenciar inventário, ser mais efetivo. Nossa, a gente aprendeu tanta coisa naquela época, tanta coisa, foi bom. E o nosso relacionamento sobreviveu, mesmo trabalhando junto, o que também é bom. Que também foi positivo, gente. Porque trabalhar em casal não é só coisa boa, não, tá? Também é cansativo, mas o nosso relacionamento sobreviveu. Aí, ó. Estamos casados. E aí, enfim, a gente... Cara, fez isso, assim, que também é outra coisa, né? Outro trabalho que a gente não imagina ter. E aí, nessa época também, como eu falei, a questão financeira fez com que a gente sobrevivesse, conseguisse pagar nossas contas em Berlim, mas a gente não nadava em dinheiro. E aí eu precisava demais, né? Então eu comecei a pegar outros bicos que eu fiz foi de limpeza. Eu cheguei a fazer limpeza para alguns brasileiros aqui e tive umas experiências negativas também, porque teve muito brasileiro escrotaço, muito escroto comigo. Eu sei que essas pessoas já não moram mais em Berlim, fico feliz, mas teve muita gente escrota naquela época, muita gente escrota. E que eu fiz limpeza, assim, me tratando mal mesmo, assim, bem mal. E aí outra coisa também que eu não imaginei que eu trabalharia fazendo limpeza na vida. E, hoje eu sou profissional da limpeza na minha casa, gente. Sou muito boa hoje fazendo limpeza na minha casa. Eu lembro que eu cheguei a fazer limpeza numa casa que eram 3 ou 4 andares a casa dos caras. E aí tinha o cachorro, ficava passando, fazendo bagunça, sujando tudo que eu fiz. E tinha 2 crianças também que sujavam tudo que eu limpava. Aí a mulher falava que tava demorando, só que na verdade só tava refazendo o que eles fizeram. Nossa, era meio caótico, né? Enfim. E além de que, tipo, a mulher morava super longe. Ai, nossa, era muito rolê. Mas, enfim, era um dinheiro extra que vinha pra poder sobreviver. E era mais outra coisa que eu não imaginava que eu iria fazer morando aqui. Aí depois disso, eu conversei com aquele restaurante lá do início, lá que eu falei pra vocês, que eu fui demitido por causa disso e etc. E aí com isso, eu tô passando por uma mudança. Aí, depois disso, eu passei por voltei pro restaurante onde eu tava. Ali no início, lá que tinha sido demitido, eu conversei com os caras e eles, se você já tá bem de volta, volta aqui pra cá. Já era mais final, não final da pandemia, mas meio que assim, aquelas ondas mais pesadas já tinham acabado. Então, a partir dali, isso começou a melhorar. E isso eu tô falando que foi já 2022. Não, ainda era 2021, eu acho. Ai, não me lembro, mas enfim. E aí eu trabalhei nesse restaurante, voltei até lá. E aí eu fui criando minhas novas skins, né, nesse rolê todo. Então eu comecei nessa história toda trabalhando com essa mesma coisa que eles chamam de Service Mitarbeiter, que é o funcionário de serviço, onde eu ficava ali limpando, jogando lixo fora, cortando coisa, recebendo coisa, atendendo cliente, literalmente qualquer coisa que era necessário para fazer o restaurante funcionar. Eu fazia absolutamente tudo, né, no restaurante. E aí eu comecei a crescer ali, aí virei gerente de turno, então comecei a gerenciar uma galera, que eu também nunca tinha feito antes na minha vida, gerenciar gente, aí depois eu virei subgerente, e que também é uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria fazer.
E aí, depois disso, eu fui trabalhar em um escritório, que é onde eu tô hoje, como office manager, workplace experience, como você quiser chamar, que é o que eu trabalho hoje. Inclusive, eu tenho um vídeo só falando sobre minha transição de carreira aqui no YouTube, então não vou me prolongar muito sobre isso, mas também é outra coisa que eu nunca imaginei que ia fazer da vida e fiz. E aí também, não falando sobre trabalho, mas outras coisas que eu nunca imaginei que ia fazer na vida também fiz, foi, por exemplo, fazer mudança de transporte público. Aqui esses serviços de mudança e etc, eles são mais caros. E até ironicamente, falando sobre isso, tem um desses carros, essas vans da Miles, tá? Essas vans, assim, elas são bem baratinhas pra você fazer uma mudança, um pitel. Você mesmo faz, porque você só aluga a van que tá na rua, bem baratinho, nossa, de boa. O problema é que você tem que ter carteira de motorista aqui na Alemanha, né? Que eu não tinha na época. E a gente acabado de chegar sem dinheiro, bem ferrado, né? Que a gente só tinha apartamento temporário, 4 meses depois a gente teve que se mudar. E era a gente, essas coisas, a Miau, a gente só tinha Miau naquela época, ainda não tinha Dixie. E aí a gente fez mudança de transporte público. A gente já tinha feito um casal de amigos, que são nossos amigos até hoje. E aí eles foram lá, transporte público, pegando as malas, pegando as caixas, levando tudo junto com a gente, levando a Miau e tudo dentro de transporte público e fazendo mudança de transporte público. E que muita gente já fez aqui, a gente fez, muita gente já fez, porque as empresas de mudança são caras pra caramba aqui. E a gente fez mudança de transporte público, que é tipo, sei lá, pensando quem mora em São Paulo, isso é quase impensável, né? Em São Paulo, simplesmente falaria, sei lá, ligaria pra minha família, ou a família do Ricardo, ou as duas, e falar, ajuda aí, por favor, cara. E aí, assim, óbvio que nossos pais, etc., nossa família iria nos ajudar, né, a fazer a mudança. A gente pega o carro do primo, do parente, do não sei o que, do não sei o que lá, e a gente faz a mudança, faz acontecer o rolê, né. Quando eu e o Ricardo, a gente se mudou pro nosso apartamento que a gente morava junto em São Paulo, né, então quando a gente saiu da nossa casa dos nossos pais pra morar junto antes de vir mudar pra cá, a gente fez isso, sabe? Foi os nossos pais que foram lá nos ajudar a fazer mudança no carro deles mesmo, e é nóis, sabe? A gente sempre foi muito baixo custo, tanto eu quanto o Ricardo. Isso é uma coisa que eu acho que ele não pode reclamar na vida, que eu sempre fui muito baixa manutenção, baixo custo de manutenção. Então, eu sempre quis fazer as coisas acontecer. Assim, eu quero as coisas, né? Não necessariamente eu preciso fazer da forma mais chique. Tipo, eu só quero fazer o negócio acontecer, sabe? Não precisa ser de uma forma chique, nem nada do gênero. E aí, enfim, é isso. A gente faz essas coisas acontecerem, basicamente. E é bem louco, porque a vida mudou muito ao longo desses anos. Eu sou muito feliz, muito feliz. Às vezes parece um outro maluco aqui que vem falando que, ai, nossa, você é arrependida. Isso nada não, gente. Eu amo viver aqui. Eu amo todas as reviravoltas que aconteceram na minha vida todos esses anos. Eu aprendi muito, eu me tornei uma pessoa muito melhor. Nossa, assim, minha vida, meu nível de conhecimento se expandiu absurdamente. Eu sou uma pessoa muito feliz e muito grata por todas até as coisas que aparentemente erradas ou ruins que aconteceram comigo. Eu também sou grata por todas elas, porque também é por essas coisas que a gente cresce, melhora e se adapta e aprende também a ser mais resiliente, aprende a se impor e falar o que você quer, o que você não quer, porque também morar longe é também saber que você não tem, sei lá, por exemplo, pai e mãe pra ir lá e fazer por você ou se impor por você. Então você aprende a se impor, você aprende a saber falar sim, falar não, saber fazer boas ou escolhas, não necessariamente boas, mas fazer escolhas pra você, e também aprende que existem consequências disso e que a vida é assim, essas coisas acontecem. E que, pô, minha vida mudou tanto e eu sou tão feliz, assim. Nossa, eu fico imaginando que se eu tivesse ficado em São Paulo, provavelmente eu seria bem infeliz dentro do meu padrão de vida, dentro das minhas prioridades. Eu não acho que todo mundo que tá em São Paulo então é infeliz, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu gosto dessas mudanças, eu gosto dessas viravoltas, eu gosto dessas coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer e eu fiz. E eu gosto muito dessas histórias, eu gosto muito de tudo que isso aconteceu. E é isso, gente. Aí, ó. Que bonitinho, gente. Acabou todo good vibes esse vídeo. Ah, fofo. Adorei. Muito bom. Enfim, gente. Quem não me segue no Instagram, me segue, @enfimberlim. Lá eu falo todos os dias com vocês e mostro todas as outras coisas também. Continuo mostrando por aqui. Eu amo fazer esse tipo de vídeo andando e fofocando e conversando com vocês. Me fala aí se vocês gostaram que eu faço mais. Que aí eu posso contar coisas, acho que mais elaboradamente, explicar melhor por aqui do que no Instagram. No Instagram
ninguém nunca assistiria um vídeo de 20 minutos, não é mesmo? E é isso, pra quem quiser se mudar pra Alemanha e ter uma vida mais confortável aqui, me segue no... Entra na minha assessoria, ou enfimberlim.com. Eu também sou completamente apaixonada pela assessoria, onde a gente ajuda com tudo, documentação, né, as burocracias, cultura, adaptação, também ajuda a conseguir emprego, casa, enfim, a gente ajuda com tudo que você precisa para viver uma vida tranquila aqui, sem precisar passar por perrengue, né, e mesmo assim ainda crescer e se desenvolver, porque é muito importante. Tá bom, gente? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!